Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo Fernandes, sou professor aqui do Gran Cursos Online e também advogado. Participo já faz algum tempo dos preparatórios também para as agências reguladoras. E é com imensa satisfação que eu anuncio, portanto, na data de hoje, publicado o edital pelo CESP do concurso público para preenchimento de vagas do cargo de técnico da Anvisa, ok? Então, é um concurso há muito esperado, trata-se de uma surpresa muito agradável dentro daquilo que a nossa equipe aqui do GRAN já estava pretendendo realizar o trabalho, já estávamos nos programando para realizar o estudo do edital com os senhores, com as senhoras, e nessa prévia preparação que nós tínhamos feito, já tínhamos abordado muitos temas do edital. Agora, cabe-nos especializar aqueles tópicos que estão previstos neste edital número 01 de 2016. Portanto, vamos aqui passar as apresentações, irei tratar aqui com vocês dos principais tópicos deste conteúdo programático, mas também falarei, antes disso, irei falar para vocês as principais observações que vocês devem ter em relação ao edital publicado na data de hoje. Prazos, valores, conteúdos programáticos, vagas e observações ainda em relação à modificação do conteúdo programático, que não foram poucas. Na verdade, algumas surpresas nos força aqui falar para vocês, de fazer algumas observações necessárias para que vocês possam realizar um bom estudo, ok? Mas antes disso, uma outra boa notícia é que eu acabo de receber aqui, acabei de receber aqui da direção a mensagem de que nós vamos fazer um sorteio. Vamos lá para os slides? Bem, o sorteio deve ser anunciado. Você vai enviar o e-mail para este endereço aqui, projetoanvisa@grancursosonline.com.br, e o objeto aqui do sorteio serão 3 kits de aprovação da Anvisa 2016. E além disso, você receberá uma camiseta desse projeto aí que nós estamos organizando para vocês, ok? Os nossos sorteados serão anunciados ao final do evento e deverão entrar em contato por este e-mail. Então, repetindo, 3 kits de aprovação Anvisa 2016. Cada kit contempla um curso completo e uma camiseta do projeto Anvisa. Volta comigo. Então, pessoal, isso aqui é uma boa oportunidade para vocês que estão aí nos assistindo ao vivo, estão aí pretendendo iniciar, alguns continuarem o estudo, e aqui no Gran Cursos vocês vão ter a oportunidade de encontrar a melhor ou uma das melhores equipes de preparação deste certame. Os nossos professores, eles já vêm se dedicando à especialização desse edital. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com as noções de regulação, com direito regulatório, e também participei de alguns projetos. Mas este aqui está muito bem feito, o pessoal preparou o material, apostilas, materiais didáticos, e as aulas estão muito bem feitas. Vai ser uma oportunidade, um instrumento aí para que vocês possam usar, além, é claro, do tempo que vocês vão dedicar a investir sozinhos também, é importante, além das aulas, o estudo sozinho, me permitam fazer apenas algumas observações nessa preparação do certame. Vocês também têm que ter um mínimo de tranquilidade, pessoal. Na verdade, vocês têm que balancear o interesse em continuar o estudo, em aprofundar. É o momento ainda, vocês têm 3 meses pela frente, nós vamos ver aqui as datas. Vocês têm tempo suficiente para fazer um estudo com qualidade conosco, sejam todos muito bem-vindos. Mas é necessário que vocês digam, tenham horários adequados de estudo, vocês têm que ter a melhor técnica possível de concentração, se cercar do melhor material, e aqui nós vamos fazer
Vamos permitir isso a vocês, as aulas e também um horário adequado de sono para que vocês possam recompor suas energias para no dia seguinte voltar a estudar nesta maratona que se inicia na data de hoje. Portanto, não é só estudo. Eu recebo muitos e-mails, inclusive de alunos da Anvisa, alunos do projeto que eu encerrei recentemente, perguntando como é que deveria ser o estilo. Olha, você tem que estudar bastante, mas você também tem que ter momentos de descontração, lógico, com razoabilidade, né? Sem fazer muita extravagância, porque, como se diz, o excesso não milita a favor de ninguém, ok? Nada de tomar muito café, Coca-Cola, Red Bull, essas coisas, nada disso. Vamos nos concentrar em fazer da melhor maneira possível o estudo mais racional, de maneira razoável, sem descuidar dos momentos de descanso. Mas vamos lá dar uma rápida passagem aqui, uma rápida passeada no edital que está previsto aqui para vocês. Edital número 01, Anvisa, 30 de agosto de 2016, ok? Vamos lá? Bem, as vagas, de acordo com o edital deste ano, são 78 vagas imediatas, ok? Divididas da seguinte maneira: 58 para ampla concorrência, 58 para ampla concorrência, 4 para pessoas com necessidades específicas, 16 para negros. Então, nível médio é o requisito essencial aí para vocês tomarem posse. A atenção que eu chamo é que nos certames anteriores, a Anvisa, né, esta agência reguladora, convocou 50% a mais de aprovados, ok? Havia um número de vagas, no entanto, ao longo da validade do certame, vocês têm aí o número mais ou menos aproximado de 50% de aprovados. Então, pessoal, é muita vaga, principalmente no cenário que nós temos hoje de concursos públicos, é uma ótima oportunidade. 78 vagas divididas, 54 mais 16, 4 para PNEs, 16 para negros, atendendo aí os requisitos da lei, que é constitucional, já decidido pelo STF, inclusive sem nenhum questionamento a mais. Muito bem. A escolaridade nível médio e, além disso, você tem aí o cargo. Vamos lá para a remuneração. Remuneração, salário base com gratificações, chega aí ao valor de R$ 6.002,14, de acordo com os informes e próprio edital. Muito bem. A carga horária de trabalho, 40 horas semanais, tem que servir ao público nessas 40 horas semanais, ok? Uma ótima oportunidade para iniciar aí a carreira no serviço público. As inscrições no site do SESP, UNB, concursos Anvisa 16, do dia 9 de setembro ao dia 29 de setembro de 2016, no valor aí de R$ 70, ok? A inscrição custa R$ 70. Eu aconselho as pessoas que pretendem pedir as isenções consultarem aí o edital para maiores esclarecimentos. Bem, o pagamento vai até o dia 25 de outubro de 2016, mas cabe aqui fazer uma observação ainda sobre as provas objetivas. Serão 120 questões, 70 de conhecimentos específicos, 50 de conhecimentos básicos. Nos conhecimentos específicos, você vai ter aí noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de administração, além disso, legislação específica. Nos conhecimentos básicos, a língua portuguesa necessária, informática, raciocínio lógico e ética, ok? Questões no estilo SESP, certo ou errado. Provas em Brasília, aqui no Distrito Federal, de 4 de dezembro de 2016, no turno da manhã. Agora eu queria fazer uma observação a vocês, porque nós temos um público aí que nos assiste no Brasil todo. Inclusive há e-mails que eu recebo de alunos que estão estudando lá em Portugal com o objetivo de retornarem ao Brasil, alunos não só desse concurso, mas alunos da própria OAB, de concursos outros de tribunais que moram em Portugal. Esses alunos, e essa mensagem é especialmente aí para eles, não tenham dúvida, esse concurso, por se tratar de um concurso para uma agência, uma instituição federal, existe aí uma cobertura de âmbito nacional. Há uma cobertura da agência reguladora em vários estados da federação.
É evidente que o edital e a própria legislação, ela exige que o candidato ele só possa se locomover entre as demais unidades da federação a partir do fim do seu estágio probatório, ok? Então, nada impede que você inicie sua carreira aqui em Brasília e dê aí o passo para, posteriormente, após esse prazo do estágio probatório, a retornar ao seu estado de origem, aí para outro estado. Você, de repente, você casa, sua mulher mora em outro estado, seu marido, enfim, você viaja e vai poder tranquilamente se locomover no território para a outra unidade da agência regulatória Anvisa, ok? Visto isso, dando continuidade aqui com muita objetividade para a gente não perder muito tempo, porque eu quero ver ainda com vocês o estilo dessa prova. Os períodos de inscrição, portanto, 9 de setembro a 28 de setembro de 2016. Pagamento da taxa de inscrição até o dia 25 de outubro. E prova objetiva e discursiva, 4 de dezembro de 2016. Essa data aqui vai entrar para a história porque vocês, nossos alunos, estarão aí aprovados neste certame. Bem, sobre a prova discursiva, tema, de acordo com o edital, atualidades. Cuidado com isso aí, hein, pessoal? Muito importante vocês conhecerem aí, estarem por dentro do cenário político brasileiro, do cenário institucional, né? Tanto dos poderes judiciário, executivo e legislativo, que estão sendo protagonistas aí do momento histórico que nós estamos vivendo. E aí a questão também do terrorismo e de outros temas abordados aí bem apropriadamente pelo seu professor, sua professora, tanto de redação quanto o de atualidades. Bem, será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 pontos. Portanto, o total são 40 pontos. Quantidade de provas que serão corrigidas. Candidatos a ampla concorrência, 175. Candidatos que se declararem com deficiência, ou melhor, seria PNE, 12. Candidatos que se declaram negros, 47. Muito bem. Observações importantes, pessoal. Então, este é, em linhas gerais, o edital que foi publicado na data de hoje. As outras informações que vocês deverão encontrar estarão no edital, especialmente aquelas relacionadas das restrições para a realização da prova. Então, sempre eu recomendo isso aos nossos alunos, sempre que vocês forem se inscrever num concurso, vocês devem ler todo o conteúdo programático, além das regras do concurso. Certo? Cor de caneta, tipo de vestimenta, enfim, todas aquelas regras, além das demais relacionadas à forma de pagamento, enfim. Bem, cumpre-me aqui fazer algumas observações importantes acerca do estilo de prova para as agências reguladoras. Eu acho que esse é o momento mais importante do nosso encontro e é em razão disso que eu estou aqui. Bem, as provas de agências reguladoras, eu tive a oportunidade, como já falei, de participar aqui com o pessoal da nossa equipe dos projetos para outros entes regulatórios. E o que é que eu fiz para a Anvisa? Eu procurei avaliar as provas que foram aplicadas do ano de 2006 até o ano de 2016, cuja última banca foi a ESAF. Em linhas gerais, ela segue o mesmo padrão, tá? No entanto, apesar de seguir esse mesmo padrão, isso não quer dizer que você vai deixar de estudar ou estudar menos. Vocês não podem fazer simplesmente provas antigas, vocês não podem se limitar à resolução de questões. É importante vocês lerem a teoria, de certa maneira, vocês estiverem sólida, memorizarem a legislação seca, porque o exercício é meramente um complemento. Como eu digo, a aprovação ela segue a técnica, o descanso, e dentro dessa técnica você vai ter também a necessidade de ler um bom material, assistir boas aulas e resolver muitas questões, mas não só as questões, portanto não brinquem com essa matéria, especialmente quando se trata da regulação que está espalhada no edital. Sobre esse tópico, cumpre aqui me fazer uma observação também. Nos editais anteriores, como eu falei, observando 2016 até atrás, 2006, eu pude verificar que, via de regra, como o último concurso que teve para a Anvisa no CETRO, foi cobrado alguns temas sobre, em capítulo próprio do conteúdo programático do edital,
sob a rubrica de noções de regulação, foi compreendido neste tema o histórico acerca do setor da regulação. Você ter conhecimento do setor a ser regulado para aquele certame. Portanto, na Anvisa, no 2013, no último concurso, foi cobrado acerca da história da vigilância sanitária no Brasil. Não consta nesse edital. Bom, não custa vocês lerem, nós temos inclusive material aí no nosso blog. Bem, além disso, você encontrava nos editais as teorias da regulação, ok? Além da teoria econômica da regulação, nós tivemos a oportunidade de estudar há um tempo atrás a teoria do agente principal, a teoria da captura. Nós não encontramos neste edital atual, nós não encontramos essas teorias. Particularmente, eu sinto falta, porque isso é fundamental, inclusive o servidor público que atua na agência reguladora compreender as nuances dessas ferramentas, né? Na verdade, desses institutos, desses princípios, teorias que estão aí no dia a dia de uma agência reguladora. Mas, infelizmente, o SESC não colocou, tudo bem. Além dessas teorias que não estão, você também percebe que não está previsto neste edital as formas de regulação. Regulação por preço, regulação de entrada e saída, enfim, várias formas de regulação também não estão compreendidas no edital. Além disso, o edital não fez menção, como os outros faziam, a questão das governanças, da governança corporativa, da governança para a melhoria da regulação, para corrigir tanto os erros, as falhas de mercado, como para corrigir as falhas de governo. Isso aí também é um material importantíssimo, não está contemplado nos editais, neste edital de 2016. Mais uma vez, eu sinto falta. Também é importante observar que apenas a legislação sobre a Agência de Vigilância Sanitária, a sua lei específica e o decreto que regula esta lei foram exigidos, mas não foi exigido para a Anvisa o seu regimento interno, o regimento interno ou normas internas da Anvisa. Também nós percebemos que dentro deste conteúdo programático não foi questionado um tópico específico, assim como era exigido nos editais anteriores, temas relacionados ao surgimento das agências regulatórias e as características expressamente das agências regulatórias. O que é que nós encontramos então de bom neste edital? Ora, todo edital é passivo de crítica, já fiz as críticas. Mas o que existe de importante? O edital ele traz em conteúdo de noções de direito constitucional também os princípios da administração pública. Então vamos dividir por partes. Você tem dentro de direito constitucional um capítulo reservado à administração pública e aos princípios. Ora, a agência reguladora, ela faz parte da administração pública indireta. Ela faz parte, portanto, da administração pública direta e se submete aos mesmos princípios que estão esculpidos no artigo 37 caput da Constituição, além de outros que estão implícitos. Tudo bem. Então, eu já tenho uma diretriz. Em noções de direito administrativo, você vai encontrar simplesmente os integrantes da administração pública, direta e indireta, e lá está expresso autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mais uma vez, o nosso edital aqui, ele peca por não trazer expressamente as agências reguladoras e além disso, especialmente as reguladoras, mas também as agências executivas. Ora, como então eu irei orientar o meu estudo? Bem, eu sei que as agências reguladoras, apesar de não estarem expressas ali no edital, estampado com todas as letras, eu sei que elas se inserem naquele rol, se inserem ali na administração pública. Então, quando eu estudar pelo nosso material aqui do GRAM, pelo livro que você adota, você vai ter que ter cuidado de verificar e entender todas as características relacionadas à agência reguladora. Apesar de não estar estampado, você tem que se precaver, porque isso é um estudo implícito. Você tem que estar dentro do conteúdo programático de maneira genérica. Você tem que estudar as características das agências reguladoras. E eu também prefiro não brincar com a sorte, que vocês tenham conhecimento de quando elas surgem no sistema brasileiro. Eu vou ver aqui daqui a pouco para vocês uma micro-revisão que eu irei fazer. Muito bem.
Além disso, o edital atual, ele não falou, assim como falavam os antigos editais, sobre a necessidade do candidato compreender o princípio da legalidade e agências reguladoras. O edital atual, ele não traz expresso o princípio da legalidade e o poder normativo que tem as agências reguladoras. Na minha opinião, essa é uma das críticas mais importantes que eu devo fazer. Ora, se você vai estudar dentro de um ente, ou melhor, você vai estudar para trabalhar num serviço público, onde se exige que essa autarquia em regime especial, ela edite normas técnicas, como você não conhecer isso previamente na preparação do seu concurso? Ora, o edital não traz. Mas o que é que nós encontramos que pode permitir a vocês também fazerem um estudo neste tema apenas por cautela? É o seguinte, você tem, dentro da administração pública, vários princípios. Está lá os princípios da administração pública, legalidade. Ótimo. Dentro do direito administrativo, das noções, você encontra lá poderes da administração pública. Aí tem todos aqueles poderes, hierárquico, disciplinar, e você tem, inclusive, o poder regulamentar. E aqui você tem que fazer um grande parêntese. Por quê? Porque o poder regulamentar não se confunde com o poder normativo. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Quando vocês se prepararem para este concurso da agência Anvisa, você tem que observar o edital nesse particular aspecto, em que, pese ele falar apenas poder regulamentar, você deve se preparar da seguinte maneira: eu tenho que compreender o poder regulamentar e eu tenho que fazer o contraponto, a distinção com o poder normativo. Isso é recorrente em qualquer prova pública, cujo conteúdo se equipara a este atual. Vou lhes dar um exemplo. Em outros concursos do CESP para agências reguladoras, em algumas vezes o edital também não trouxe expressamente poder normativo das agências reguladoras, trouxe simplesmente o poder regulamentar. Mas no momento em que você pega qualquer livro de direito administrativo e você pega, além do livro de direito administrativo, você pega as nossas aulas, as aulas dos professores que irão trabalhar com vocês, vocês vão ver que eles necessariamente vão fazer a definição de poder regulamentar e, de outro lado, ele vai fazer a comparação com poder normativo, dada a pertinência temática no estudo. É impossível você estudar para uma agência reguladora e, de maneira cega, estudar apenas o poder regulamentar, sem compreender que ele não equivale ao poder normativo, que é próprio da agência reguladora. Compreenderam? Então, apesar de o edital não trazer expressamente esses tópicos que eu falei para vocês, vamos aqui arredondar e concluir. Primeiramente, ao contrário dos antigos, o edital atual não trouxe as noções de regulação, não trouxe as teorias de regulação, as formas de regulação e as questões relacionadas à governança regulatória. Não trouxe, pecou, poderia ser melhor. Tudo bem, vamos trabalhar com o que nós temos. Nossa equipe está preparada, vai servir a vocês, ok? Vai orientar. O que é que o edital trouxe que eu poderei usar naquilo que é possível ser cobrado numa prova? Ora, dentro do edital, você tem tanto em direito constitucional como em direito administrativo as regras constitucionais sobre a administração pública. Espera aí, a agência reguladora está dentro da administração pública, dentro da administração indireta. Está compreendida na Constituição, está compreendida nas suas leis específicas. Portanto, quando eu estudar administração pública, autarquias, fundações, empresas estatais, eu tenho que comparar tudo com o que é as agências reguladoras. Tudo isso está compreendido aqui neste tema central. Eu tenho que diferenciar uma agência reguladora de uma agência executiva, de uma fundação e de uma autarquia em regime comum, além de conhecer as empresas estatais. Ok? Além disso, eu tenho que ver dentro do direito administrativo que lá estão estampados também os princípios da administração pública e os poderes da administração pública. Dentre esses poderes, nós temos o poder normativo, que é uma consequência, um consectário do princípio da legalidade. Então, nesse sentido, quando eu estudo para agência reguladora, eu tenho que compreender esses temas, ok? Então, não deixem, apesar de
o edital não trazer expressamente esses temas, esses últimos temas que eu acabei de falar, não os outros, mas esses temas que eu acabei de falar, sobre a natureza jurídica das autarquias em regime especial, a natureza jurídica das agências reguladoras, você tem que entender qual é o regime de licitação sobre elas, você tem que saber qual é o regime de pessoal sobre elas, você tem que saber como é que se comportam os dirigentes dessas agências reguladoras, a questão da quarentena, dos bens públicos, das imunidades tributárias, ok? Ou seja, da forma de criação dessas agências. Além disso, você tem que entender o poder normativo, que é aquele poder de editar normas técnicas. Essas normas técnicas não são decretos, não são normas que têm status legal, não são, portanto, normas primárias, são normas infralegais, ok? Tratam, portanto, de normas que devem ser criadas dentro de uma pessoa que tenha maior conhecimento, maior especialização sobre essa matéria, para que possa, assim, bem cumprir o interesse público. Então, pessoal, além dessas matérias, você tem aí a legislação específica, que é a área que vai compreender a lei da Anvisa, a lei do SUS, mas tem um detalhe, a lei do SUS não cai completamente não. A lei do SUS cai aquilo que é exatamente previsto para a vigilância sanitária, ok? Então vocês vão ver dentro da lei do SUS, a dica que eu dou é o seguinte, pega aí no site do Planalto ou tenha um PDF a lei, dá um Ctrl F, bota lá, sanitária, para pegar as palavras que tem justamente o tema que nós estamos estudando. E a partir dessa busca por palavra que você vai ver, você vai encontrar pelo menos uns 4 ou 5 artigos sobre vigilância sanitária. Não chega a ser mais que isso, ok? Mas é importante que você veja na lei do SUS a definição do que é vigilância sanitária. Isso está previsto na lei do SUS. Bem, você vai encontrar também na lei da Agência de Vigilância Sanitária o regramento básico dessa agência reguladora. É importante você conhecer bem. E a dica que eu dou, eu não gosto de falar isto. Eu acho que o aluno tem que entender. Mas veja, neste momento agora você tem que também memorizar. Tem que saber bem os detalhes da lei. E essa banca, ela, apesar de ser CESP, ela também vai seguir essa linha de raciocínio, vai procurar conhecer, testar o candidato a partir também do seu poder de concentração, de retenção da sua memória. E também, óbvio, o conhecimento da instituição que você, se Deus quiser, vai fazer parte. Ok? Ok. Então, além delas, você tem outras leis específicas que vocês terão aula com os professores das respectivas áreas. Muito bem. Sobre conhecimentos básicos, não me cumpre aqui fazer comentários técnicos, mas com os professores da nossa equipe, você vai estudar de maneira muito aprofundada os temas que já caíram nas últimas provas de agências reguladoras, tanto na área de informática, raciocínio lógico e outras, ok? Conosco aqui vocês vão se preparar bem, tudo bem? Agora, o que é que eu preparei para vocês nesse momento que nós estamos aqui aproveitando, já que vocês estão aí com gás total para o estudo? Eu fiz uma mini revisão naqueles temas que eu encontrei mais importantes sobre a vigilância sanitária, a Anvisa, ou melhor, sobre as agências reguladoras. Recentemente, a ESAF, agora em 2016, fez um concurso também. As questões da ESAF coincidiram, algumas, com questões do CESP antiga. Então, o que é que eu fiz? Trouxe algumas questões, vou falar de uma teoriazinha para que a gente possa compreender o tema e que possa, a partir de agora, ser o disparo da maratona de vocês. Ok? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para os slides. Deixe-me ver aqui o que é que tem, deve ter alguma surpresa, né? Bem, o Estado regulador. Você tem que entender que as agências reguladoras, elas se situam nesse modelo atual que nós vivemos, que é um Estado regulador, um Estado que vai intervir em momentos de crise e se abster nos momentos de prosperidade. O Estado regulador, ele se opõe ao modelo anterior de um Estado intervencionista, que por sua vez já se opunha ao Estado liberal, o Estado absenteísta. O modelo de Estado regulador, pessoal, ele surge nos Estados Unidos e na Europa. Na verdade, a Europa muito se inspirou nos Estados Unidos. E esses dois modelos foram para a América Latina e chegaram no Brasil.
O Brasil, portanto, ele tem, em uma síntese extremamente simplificada, o Brasil ele sofre uma influência enorme, especialmente dos Estados Unidos, mas também de modelo inglês de outros países da Europa. Muito bem, no Brasil, a partir da segunda metade da década de 90, por influência norte-americana, são criadas as agências setoriais de regulação, autarquias em regime especial. Vamos lá? Bem, a questão CETRO para a Anvisa, em 2013, perguntou: o Instituto da Agência Reguladora advém do direito norte-americano, tendo sido adaptado e implementado em países da Europa e da América Latina para processos de desestatização via privatização de empresas e serviços públicos. Então, o Instituto da Agência Reguladora advém do direito norte-americano, certo, tendo sido adaptado e implementado em países da Europa e da América Latina para processos de desestatização via privatização de empresas e serviços públicos. Certíssima alternativa, foi considerada correta, gabarito de acordo com a doutrina. Muito bem, o CESP, olha só, na praia de vocês, a NTT, especialista, 2013, disse: a criação dos órgãos reguladores no Brasil coincide com a assunção pelo Estado de atividades empresariais típicas, em especial no setor de infraestrutura, em um contexto de centralização política e administrativa. Opa, o erro está aqui, pessoal. Importantíssimo vocês compreenderem que os órgãos reguladores, eles surgem, inclusive, para reforçar o papel do Estado no mercado. O Estado ele vai entregar os serviços públicos mediante licitação, através das concessões e permissões, mas ele não vai se ausentar totalmente, não. Ele vai ficar fiscalizando para evitar arbítrios, evitar abusos por parte desses fornecedores. E esse contexto não é um contexto de centralização política e administrativa, ao contrário, vai tirar do centro, vai descentralizar, criando outras pessoas que vão atuar ao lado do Estado. Portanto, o equívoco da questão exige do candidato, portanto, compreender que o equívoco da questão está na noção entre a administração pública direta e indireta, central e descentralizada. Compreender que as agências reguladoras estão dentro dessa descentralização. Esse é o estilo de prova CESP. Vem comigo. Bem, outra questão CESP, ANTAC, técnico 2014, questão mais recente. A criação das agências reguladoras advém da política econômica adotada no Brasil na década de 90 do século XX, quando ocorreram privatizações decorrentes do Plano Nacional de Desestatização. Certíssimo, esse é um momento importante de vocês compreenderem qual é o momento em que surge, ok? Muito bem, ESAF, ANAC, 2016. O surgimento das agências reguladoras, denominada de agencificação, iniciou-se no governo Fernando Henrique. Tudo bem, como produto da reforma regulatória implementada no país a partir das privatizações ocorridas ao longo da última década do século passado. Vamos dar um tempo aqui e vamos olhar essa próxima questão. CESP 2014. Veja como elas se parecem. As agências reguladoras no Brasil foram criadas no governo Collor, tá errado, como instrumento do Poder Executivo para minimizarem os problemas econômicos relacionados à prestação de serviços públicos. É errado. Antes de voltar para aquela questão, ok? Já viu o que eu vou falar agora? Volta comigo. O surgimento das agências reguladoras, denominada agencificação, iniciou-se no governo Fernando Henrique como produto da reforma regulatória implementada no país a partir das privatizações ocorridas ao longo das últimas décadas do século passado. Ok? Questão correta, portanto, CESP aqui. A criação das agências reguladoras advém da política econômica adotada no Brasil na década de 90, quando ocorreram privatizações decorrentes do Plano Nacional de Desestatização. Portanto, pessoal, essas questões elas foram colocadas tanto em provas recentes como a ESAF e o CESP e que exigem o conhecimento de vocês, por mais simples que seja, sobre o surgimento histórico delas no nosso sistema jurídico, ok? Agora vem aqui comigo, observação importante. Únicas agências regulatórias que têm base constitucional. A Agência Nacional do Petróleo e a Anatel. A Agência Nacional do Petróleo, artigo 177, parágrafo 2º 3, e a Anatel, artigo 2111. Perceba o seguinte, que a ANP foi inserida pela Emenda Constitucional 9, a Anatel pela Emenda Constitucional 8. Se for questionado para vocês, e o CESP já fez isso, qual das agências reguladoras aparece no texto constitucional, você vai falar desses dois. Primeiro surge a Anatel, segundamente surge a ANP,
Ok? Muito bem. Primeiro, Anatel, segundo, a ANP. Ora, de todo evidente que a Agência de Vigilância Sanitária não está prevista no texto constitucional. Portanto, as únicas agências que foram inseridas, previstas no texto constitucional, foram essas duas, a Anatel e a ANP. A Anvisa não está inserida na Constituição, mas nem por isso perde a importância. Ela está criada aí por meio de lei, ok? Vamos lá comigo. Observação importantíssima que eu vejo alguns alunos que eu tive confundindo isso. No Brasil, nem sempre os entes regulatórios são denominados de agências, como a Comissão de Valores Mobiliários. Vejam, a Comissão de Valores Mobiliários também é considerada uma agência reguladora, mas não tem o nome agência. Ou seja, não basta ter o nome agência, tem que conhecer a estrutura jurídica dela. Há ainda órgãos que ostentam o nome agência, mas que nada tem de ente regulatório, qual é o caso da ABIN. A ABIN é um órgão subordinado à presidência e a Anvisa, no caso, é uma agência reguladora com nome próprio de agência, que é uma entidade autárquica. Mas a Comissão de Valores Mobiliários não tem a expressão, a palavra agência, mas é considerada mas ela é uma agência reguladora. Portanto, no Brasil você tem que ter cuidado com isso. Nem sempre o termo agência é usado adequadamente. No caso, aqui emblemático da ABIN, já foi questionado, inclusive, numa prova de concurso público. Ok? Volta aqui comigo. É errado dizer que as agências reguladoras fiscalizam apenas os serviços privatizados, porque há atividades que nunca foram prestadas pelo Estado, mas agora são fomentadas. Vê só, pessoal, é normal muitos entenderem que as agências reguladoras, elas surgem num contexto em que é meramente para regular, fiscalizar, controlar, sancionar determinados setores econômicos de prestação de serviços. Muito bem. Isso é a regra geral, mas a Constituição não vedou que as agências reguladoras ou qualquer ente regulador ele atuasse na fiscalização ou no fomento de outras atividades. Portanto, eu tenho uma agência reguladora que também vai atuar no incentivo, por exemplo, da cultura. É o caso de quem? Vamos escrever aqui? Ancine. A Ancine é a Agência Nacional de Cinema, ela vai ali atuar fomentando a cultura. Então, ela não vai regular setor privatizado, ok? Outra observação, não. Agora um exercício. Vejam como isso cai em prova. CESP-ANTAC Técnico 2014. Dada a importância da ANTAC como autoridade administrativa independente das atividades portuárias de transporte aquaviário, ela figura entre as 3 primeiras agências criadas com assento constitucional, ao lado da ANP e da Agência de Telecomunicações Anatel. Viram só? Nada impede, minha gente, que o CESP retire isso aqui e coloque quem? Anvisa. Para perguntar a vocês, olha só, dada a importância da Anvisa, ela figura entre as 3 primeiras agências criadas como assento constitucional, ao lado da ANP e da Anatel. Errado. Perceberam só? Muito bem, tanto a ANTAC quanto a Anvisa não estão previstas no texto constitucional. Como eu já falei, isso já foi questionado em prova pública. Mais à frente, vamos ver agora algumas questões sobre a natureza jurídica. Vamos aproveitar esse momento para vocês perceberem como será a abordagem do nosso estudo e, aqui com os nossos colegas e também para vocês verem como é o estilo de prova CESP. Vamos aproveitar isso? 1.1, natureza jurídica das agências reguladoras. Eu escrevi aqui para vocês, a agência reguladora está dentro da administração indireta, portanto, ela faz parte do processo de descentralização administrativa, reforma de Estado, privatizações, tudo isso são temas que vocês devem compreender. Muito bem, elas não são pessoas políticas, porque elas não traçam as diretrizes governamentais, são pessoas administrativas, elas executam as decisões governamentais. Elas não propõem programas de governo, elas executam os programas de governo de acordo com as diretrizes previstas em lei e nas normas infralegais. Portanto, isso já foi questionado na prova CETRO passada. As pessoas, as agências reguladoras, elas criam projetos de governo, elas não criam programas de governo, elas os executam. Ok? Volta comigo. São atividades típicas do poder público, não podendo explorar atividades econômicas. As agências reguladoras, pessoal, elas prestam serviço estritamente público. Atividades econômicas em geral, para as empresas estatais.
ok? Vejam aqui o que estabelece a Lei 9782 de 99, que é a lei que vocês têm que saber muito bem. O artigo 6º, a Anvisa terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, processos, insumos e tecnologias relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. Portanto, não é só a produção de medicação, de drogas, de remédios que a Anvisa atua. Ela tem um leque, um espectro de atuação incrível. Inclusive, ela participa do controle dos portos, aeroportos e de fronteiras, na introdução de vegetais de países estrangeiros, por exemplo, no controle de gêneros alimentícios. Portanto, não tem um âmbito restrito. O âmbito dela é muito amplo, ok? Volta aqui comigo. Olha como isso caiu na prova do CESP para a agência ANP 2013. As agências reguladoras serão criadas por lei específica que definirá a sua natureza jurídica, podendo ser constituída em regime de natureza pública, nos moldes das autarquias, ou privada, seguindo o modelo das empresas públicas. O equívoco está aqui, né, pessoal? A questão está errada, não tem nada de direito privado, é direito público. ESAF, ANAC, 2016. A autarquia pode ser desqualificada de agência reguladora caso ela descumpra exigências estabelecidas na legislação ou no contrato de gestão. Minha gente, cuidado, isso aqui é tema de agência reguladora. E digo mais, os concursos públicos, eu vou mostrar aqui na sequência de questões, eles têm martelado esse conhecimento. É quando eu disse para vocês, eu falei há pouco, quando você estuda as autarquias, dentro de um conteúdo genérico como esse que está no edital, você tem necessariamente de saber, apesar de não estar lá no edital expressamente, quando você estudar autarquia, você é obrigado a compreender a agência reguladora e a agência executiva. Tem que saber as características delas. E vamos fazer uma síntese bem rápida. Qual é a grande diferença entre uma agência reguladora e uma agência executiva? Na agência executiva, ela não nasce agência, ao contrário da reguladora. A agência reguladora, ela nasce agência reguladora. Agora, vê só, na agência executiva, eu já tenho pré-existente uma autarquia ou uma fundação que assinam um contrato de gestão com o Ministério Supervisor e elas vão ter uma roupa, vão ter uma vestimenta, uma rotulagem que vai ser de agência executiva. Portanto, a agência executiva ela não nasce agência executiva. É uma autarquia e uma fundação antiga, pré-existente, que celebra um contrato de gestão e torna a vestimenta de uma agência executiva, ao contrário da agência reguladora. A agência reguladora nunca existiu, é uma lei que cria, ela já nasce agência reguladora. Portanto, essa questão de 2016, vejam só, a autarquia pode ser desqualificada de agência, que desqualificada que nada, quem é desqualificada é a agência executiva, não reguladora. A questão está errada. Olha só, 2013, 3 anos atrás, ANAC, uma agência reguladora, recebe essa qualificação por força de contrato de gestão. Está errado, não é contrato de gestão. A agência ANAC ela é criada por lei, assim como a Anvisa. Portanto, se eu colocar aqui Anvisa, está errado, ok? Ela não é qualificada, ela nasce já uma agência. Olha só, juiz federal, CESP 2015, então é 2013, 2015, 2016, a qualificação de uma entidade como agência reguladora é efetivada por meio de decreto do chefe do executivo a partir do que deverá assinar contrato de gestão com o respectivo ministério ao qual é subordinada. Também a questão está errada. Vejam, para variados cargos você encontra essa previsibilidade de pergunta, né? Há uma previsão de perguntas como essa. Bem, avançando, 1.2, criação e extinção. De acordo com o artigo 37, somente da Constituição, somente a lei específica poderá criar a autarquia, ou seja, a agência reguladora e também, no caso, as fundações públicas, né? Autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo ali complementar neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Então vamos colocar aqui, a lei específica criará as autarquias e autorizará a instituição de empresas estatais e fundações, ok? Muito bem.
Olha a questão que caiu na ANAC SESP 2012. As agências reguladoras podem ser criadas apenas por decreto presidencial. Está errado, a agência reguladora é por lei. É errada a questão. Vamos lá? Avançando aí, sua existência começa com a data da lei instituidora. Isso é uma observação importante, pessoal. Como as agências reguladoras, elas são criadas por meio de lei, você tem que lembrar que uma vez publicada a lei, ela já começa a existir, não. Tenho que ver no momento em que ela entra em vigor. Não é da data da publicação da lei. Também é desnecessário eu ter que registrar essa agência reguladora em cartório, ao contrário das empresas estatais, como empresa pública e sociedade de economia mista, elas não são criadas por lei, logo eu tenho que registrar em cartório. Mas como as agências reguladoras, elas são criadas por lei, eu não preciso de registro, ok? Vamos lá. Olha só como apareceu na Anvisa, Lei 9782. O artigo 45 diz, esta lei, ou seja, a Anvisa surge na data da sua publicação, ou seja, 27 de janeiro de 1999, ok? Vamos lá? Ó, regime jurídico especial. Lei número 9782 de 99, artigo 4º. A Anvisa atuará como entidade administrativa independente, sendo-lhe assegurada, nos termos desta lei, as prerrogativas ao exercício adequado de suas atribuições. Pessoal, vejam só, sobre esse ponto 1.3, eu vou falar daqui a pouco, porque eu tenho que fazer aqui uma observação acerca dos 3 ganhadores do nosso sorteio. Os nomes dos ganhadores do sorteio são... Ah, mas eu tenho que avisar ao final da aula. Poxa, vamos ter que esperar. Vamos lá? Número 1.3, regime jurídico especial, Lei 9782 de 99, artigo 4º. A Anvisa atuará como entidade administrativa independente, sendo-lhe assegurada nos termos desta lei as prerrogativas necessárias ao exercício adequado. Pessoal, o regime jurídico especial é o que caracteriza as agências reguladoras. Elas se destoam das autarquias em regime comum porque elas são cercadas de proteção para impedir a influência de fornecedores dos serviços do meio empresarial, ou seja, dos agentes econômicos, mas ele também tem que se proteger dos agentes políticos para evitar a captura de um lado e a captura do outro. Mas também tem a captura do consumidor. Então, nesse sentido, dos usuários, dos serviços, dos produtos. Então, nesse sentido, a lei confere poderes que nenhuma outra autoridade administrativa, à exceção da autoridade fazendária, também tem outros poderes, mas ela tem poderes que outras autarquias não possuem. Isso é necessário para que ela possa realizar a contento o interesse público. Entre esses poderes é criar normas técnicas, é punir. Ela tem poder de polícia. Certa feita eu recebi um e-mail muito interessante de uma aluna perguntando se o poder de polícia, se a agência Anvisa tinha poder de polícia. Lógico que ela tem poder de polícia. Ela pode apreender mercadorias, ela pode inclusive interditar estabelecimentos, ela pode aplicar multas, ok? Ela não pode compulsoriamente exigir as multas são coroadas dentro da justiça. Isso é uma questão de direito administrativo, como vocês sabem. Mas ela pode, inclusive, tem no site da própria Anvisa um noticiário antigo que diz que a Anvisa determinou tirar do ar um determinado site de propaganda, eu acho que era de uma medicação, uma publicidade equivocada, e era alguma coisa nesse sentido, que era cerca de uma publicidade dentro de um site específico de um produto. E a Anvisa, por meio do seu poder de polícia, determinou a retirada dessas informações, ok? Então vem aqui comigo, vamos ver o que é esse regime jurídico especial. Mas antes, essa observação, pouca gente sabe disso aqui, ó, cuidado. A expressão autarquia em regime especial surge pela primeira vez em 1968, com a lei número 5540, que disciplinou as universidades federais públicas. Então, o que eu quero fazer com essa observação é para que vocês tenham aí uma preparação melhor, um conhecimento mais sério. Vejam, a expressão agências de autarquias em regime especial não surge com a criação de agências reguladoras. Isso é uma expressão
antiga, que surge com as universidades públicas que não são agências reguladoras, mas o regime especial já é um velho conhecido do direito administrativo brasileiro, ok? O regime especial das universidades não se confunde com o regime especial das agências reguladoras, tá? Bem, esse regime especial equivale a dizer que as agências reguladoras possuem autonomia decisória, independência administrativa, autonomia econômico-financeira. Bem, sobre a autonomia econômico-financeira, ela tem patrimônio próprio, ela contrai obrigações e possui direitos, ela vai gerir o seu próprio patrimônio. Independência administrativa é porque ela não está subordinada ao Poder Executivo, nem ao Ministério, à pasta ministerial sobre o qual ela está vinculada. O que não existe subordinação, o que existe é uma vinculação à supervisão ministerial. Ok? E a autonomia decisória é dizer que a nossa agência reguladora ela vai decidir e, via de regra, não cabe recurso hierárquico impróprio para o ministro, ou seja, ela é a última instância decisória. Se uma pessoa que esteja sobre a sua autoridade, ela contesta uma decisão, ela pode recorrer dentro do âmbito da agência reguladora, mas o recurso não sai para o ministério. Tá claro isso? Mas tem uma peculiaridade e o SESP foi justamente nesse ponto, que é o seguinte: você vai encontrar em alguns manuais de maneira equivocada e você pode ouvir por aí de maneira errada, dizendo que não cabe recurso hierárquico impróprio nas agências reguladoras, ou seja, não cabe recurso de dentro para fora, ou seja, da agência reguladora para o Ministério. Isso é um grave equívoco. As últimas provas SESP, elas têm adotado um posicionamento mais coerente. Qual é? Se essas decisões estiverem relacionadas com as atividades fim da agência reguladora, não cabe. Mas, se essas decisões, estiverem relacionadas às atividades meio da agência reguladora, cabe recurso hierárquico impróprio. Então, uma questão que diga não cabe recurso hierárquico impróprio de decisões de agência reguladora, está equivocada. Por quê? Porque caberá somente se for no âmbito das decisões relacionadas às atividades meio. Isso já teve a oportunidade de ser questionado em prova e a banca ela confirmou este gabarito tendo como fundamento um parecer da Advocacia Geral da União. Então são essas informações que enriquecem o teu estudo. Vejam aqui comigo. Olha como o Cetro perguntou em 2013. As agências reguladoras no Brasil foram criadas sob a forma de autarquias em regime especial, sendo caracterizadas por deterem autonomia normativa, administrativa e financeira orçamentária. Foram criadas sob autarquias em regime especial, caracterizadas pela autonomia normativa, administrativa e financeira orçamentária. Questão certa, não é? Vejam essa questão do SESP 2013. As agências reguladoras possuem autonomia para a realização de seus atos, mas não independência. Não tem sentido. Elas têm independência sim, elas não estão subordinadas ao Poder Executivo e ao Ministério. Errada a questão. Bem, FUNCAB 2016, para técnico de agência. Normalmente as agências reguladoras têm por características, entre outras, a nomeação de diretores com lastro político, isto é, nomeados pelo Presidente da República e com aprovação do Senado de mandato fixo. As mencionadas características decorrem da autonomia política e administrativa das agências reguladoras. Está certíssimo. Existe uma nomeação com lastro político, mas é um lastro político que torna o jogo de forças aí equilibrado. O Senado vai aprovar a escolha de um presidente da República, ok? Não é somente o presidente que escolhe, não é somente o Senado que aprova. É uma conjugação aí de atos e, portanto, haverá um equilíbrio nessa escolha política, que aí vai permitir a autonomia política administrativa. A questão foi considerada certa. Agora, o que eu te falei, o SESP, em 2014, considerou o seguinte: as decisões das agências reguladoras federais estão sujeitas à revisão ministerial, inclusive por meio de recurso hierárquico impróprio. É como eu falei para vocês. Mais recentemente, a ESAF fez esse mesmo questionamento. E você tem que compreender naquela observação que eu fiz. Vão aqui comigo, vê só. A agência reguladora, ela vai ter um ministério supervisor, beleza?
As agências reguladoras, elas vão tomar decisões próprias, decisões suas. E a questão é, caberia um recurso hierárquico para o Ministério Supervisor? O nome desse recurso é recurso hierárquico impróprio. Então, o que é que se diz? A agência reguladora, ela, quando toma uma decisão de uma atividade fim, não cabe o recurso hierárquico impróprio. Mas, quando ela toma uma decisão acerca de uma atividade meio, ela vai caber o recurso hierárquico impróprio, ok? Então, a questão está correta de acordo com o entendimento da Advocacia da União mais recente. Tranquilo? 1.4. Controles. Não há controle hierárquico porque subordinação não há. Cuidado, a relação que existe entre uma autarquia, uma agência reguladora, perdão, e o seu ministério é meramente de supervisão ministerial. A autarquia não está subordinada, não existe hierarquia entre a agência e o ministério. Portanto, o princípio que o direito administrativo informa para nós é o princípio da tutela. Haverá tutela sempre que eu tenho uma entidade da administração indireta e uma entidade da administração direta. Não é autotutela, é tutela. Mas ela se submete ao controle externo do Poder Legislativo com auxílio do TCU. Portanto, o TCU fiscaliza. Olha só o que diz a lei da Anvisa. O artigo 3º diz: criada a Anvisa, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, prazo e duração indeterminado e atuação em todo o território nacional. Criada a Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde. Ele não disse subordinada. Cuidado, olha as questões. CESP 2013. A relação entre os ministérios supervisores responsáveis pela formulação de políticas públicas e as agências reguladoras a eles vinculadas, responsáveis pela operacionalização dessas políticas, é de natureza hierárquica. Não é de natureza hierárquica, é de supervisão. Cuidado com isso. CESP 2012. Todas as agências reguladoras federais são autarquias e cada uma está vinculada a um ministério específico de acordo com a sua área de atuação. Agora está certo, não é hierarquia, é vinculação ou supervisão. Tranquilo isso, pessoal? Questão está certíssima. Vejam só, questão CESP 2013, aqui é vinculação. Aqui, CESP 2012, perguntou a mesma coisa e foi tudo para a agência. Agora, o que o CETRO fez em 2013? As agências reguladoras, por serem órgãos autônomos, suas atividades não se submetem ao controle do Tribunal de Contas. Tá errado, né, pessoal? Se submete sim, tá equivocado isso aqui. Vamos avançar para a gente terminar daqui a pouco. Foro judicial. Artigo 109. Os juízes federais têm competência para processar e julgar todas as causas relacionadas às autarquias federais. Portanto, a agência reguladora vai para a Justiça Federal, ok? Responsabilidade civil, teoria da objetiva da responsabilidade civil. Teoria da responsabilidade objetiva, ok? Vamos lá? 1.7. Bens públicos e licitações. Os bens das agências reguladoras são bens públicos porque estão afetados ao serviço público, ou seja, são impenhoráveis, imprescritíveis e inalienáveis. O CESP também já se orientou dessa maneira. Sobre as licitações, não há dispensa de licitação como regra nas agências reguladoras. Elas devem fazer licitações com base na Lei 866 de 93, na Lei 10.520 de 2002, utilizando-se do pregão, e especialmente essa daqui, ó, que é somente aplicável às agências reguladoras federais. A Lei 9986 de 2000, que é a modalidade de consulta. Vê como cai em prova. É dispensável a realização de procedimentos licitatórios para as contratações realizadas por agências reguladoras. Tá errado, né, pessoal? Não é dispensável, deve fazer a licitação. Olha o que o Sérgio perguntou. 2009. A modalidade de consulta de licitação é prevista apenas para as agências reguladoras. Certíssima questão, ok? Muito bem. Regime de pessoal. O regime de pessoal é estatutário, pessoal, de acordo com o STF, Lei 8.112.
Olha como caiu em prova. CESP 2013. O regime jurídico do cargo de analista administrativo das agências reguladoras é aquele instituído na CLT. Não é na CLT, é na Lei 8.112. Questão está errada. Olha só outra questão. ESAF 2016. A mesma questão. É característica das agências reguladoras brasileiras o regime de emprego público? Não. De estatutário. Lei 8.112 de 90. Ok? Equivocada a questão também. Dirigentes. Os dirigentes, eles são escolhidos com independência administrativa em relação tanto ao Poder Executivo como ao Poder Legislativo, tá? Não depende de vontades políticas, existe aí um equilíbrio na escolha. O Poder Judiciário não pode sindicar as nomeações, ou seja, não pode impedir, não pode entrar neste mérito. A lei da Anvisa estabelece aqui como é que se compõe a sua organização. Será dirigida por uma diretoria colegiada, e nessa escolha, os diretores serão brasileiros, indicados e nomeados pelo presidente após aprovação prévia do Senado Federal para um mandato de 3 anos. Cuidado com isso. Admitida uma única recondução. Agora, pessoal, olha o detalhe. Tem que ser brasileiro. Ele não falou que é nato nem naturalizado. Pode ser ambas as coisas. E, além do mais, ele não pediu que tivesse conhecimento universitário específico, ok? Então, a observação que eu faço, na lei da Anvisa, não há exigência sobre a área de formação universitária, beleza? Olha só, quarentena, Lei 9782 de 99, artigo 14. Até 1 ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-dirigente representar qualquer pessoa ou interesse perante a agência. Apesar de ser quarentena e referência ao número 4, trata-se de um prazo de 1 ano, tá bom? Quarentena, tem que ficar 1 ano afastado. Bem, quanto ao princípio da legalidade e a deslegalização, esse é fundamental o conhecimento quando vocês estudarem o princípio da legalidade e as características das agências reguladoras, você vai verificar que a agência reguladora, quando ela cria normas técnicas, ela não está violando a legalidade. O STF já disse que é constitucional. Na verdade, a deslegalização é um fenômeno recente que trata da possibilidade de entidades autárquicas criarem normas que o legislador não teria condições de fazê-lo. Mas essas normas técnicas só são criadas porque o legislador quis. Essas normas técnicas, elas não violam a legalidade e não se equiparam às leis. Elas são atos infralegais. Portanto, as agências reguladoras não têm competência primária. Vem aqui comigo. Olha só a definição de Diogo Figueiredo Moreira Neto. Deslegalização, também chamada de deslegificação, significa a retirada pelo próprio legislador de certas matérias do domínio da lei, passando-se ao domínio do regulamento, ok? Observação importante, é vedado à agência reguladora substituir-se ao legislador e inovar no ordenamento jurídico. A função reguladora é infralegal, deve ser exercida em estrita obediência à lei. Poder normativo não é poder regulamentar. Qual é a diferença? Poder normativo, quem exerce é a agência reguladora e o poder regulamentar é o presidente da República, ou melhor, o chefe do executivo, que vai criar decretos para explicar, interpretar como deve ser feita a execução da lei. Tranquilo? Vem aqui comigo. Olha a questão CESP, caiu, Anvisa 2007, viu? É isso que eu chamo a atenção de vocês, ó. Aplicam-se à Anvisa os princípios administrativos da moralidade, eficiência e autotutela. Certíssimo. CESP STJ 2015, questão recente. O fenômeno da deslegalização, também chamado de deslegificação, significa a retirada pelo próprio legislador de certas matérias do domínio da lei, passando-as para o domínio do regulamento de hierarquia inferior. Certíssimo, como nós vimos, o CESP tirou a definição do professor Diogo. Tá certíssimo. CESP ANTT 2013. Não cabe às agências reguladoras, no uso do poder normativo, criar os objetivos e os deveres decorrentes da regulação em face do princípio da legalidade. Ok? Então, não cabe à agência reguladora, no uso do poder normativo, criar os objetivos e os deveres decorrentes da regulação em face do princípio da legalidade. Criar objetivos e deveres não pode, isso cabe à lei, tá certíssimo a questão. Não cabe às agências reguladoras, no uso do poder normativo, criar os objetivos e os deveres decorrentes da regulação. Quem fixa isso é a lei, não é a norma
técnica da agência reguladora. CESP ANTAC 2012. As agências reguladoras exercem função normativa primária, observadas as normas hierarquicamente superiores. As agências reguladoras exercem função normativa, observadas as normas hierarquicamente... Não, primária não, secundária, ok? Não, tá, o erro está aqui. Custou aqui eu entender, porque a redação para mim ficou um pouco confusa, acho que pelo cansaço já da leitura. Mas vem cá, as agências reguladoras exercem função normativa primária, não, secundária, ok? Tá errado isso. CESP-ANS 2013. Na legislação brasileira, a ANS é instituída como órgão de regulação, tudo bem, sendo-lhe conferida a competência para editar atos normativos que podem revogar leis. Opa, ato normativo pode regular lei e decreto? É errado. Só lei pode revogar lei. Bem, essa é a nossa pequena explicação em torno de como o estudo de vocês deve ser orientado nesses tópicos específicos que geralmente a prova CESP vem cobrando nos últimos certames. É por aí que vocês vão ter que estudar, é por aí que nós vamos trabalhar aqui, a nossa equipe, os nossos professores vão trabalhar com isso, ok? Bem, agora é o momento derradeiro de falar quem são os vencedores. Mas agora não, eu quero falar disso aqui, ó. Vem comigo. Estudar para ser aprovado. É aqui conosco, preparatório do Gran Curso Online, dicas de reta final, conhecimentos básicos específicos e além de fazer aqui no dia D, antes da prova, estratégia de resoluções, ok? Bem, deixa eu ver o que é que falta. Aqui os endereços do nosso blog e da nossa escola, Gran Cursos Online. Aqui você é aprovado. Agora vem cá, deixa eu falar quem são os sortudos. Número 1, número 2 e número 3. Vamos lá? Deixa eu falar primeiro. Fabiola, Raquel e Rodney. São esses três. Mas vamos colocar o sobrenome, né? Fabiola da Rocha Alves, eita, parece minha prima, mas não é minha prima não, viu? Fernandes. Raquel Gomes. Também Fernandes. Danou-se, é tudo prima, é? Olha só, número 1, número 2 e número 3. Agora, Rodney Martins. Então, primeiro lugar aí, ó, Fabiola da Rocha Alves Fernandes, Raquel Gomes Fernandes e Rodney Martins, ok? Enviar e-mail para projetoanvisa@grancursos.online.com.br. E é isso, meus amigos. Em linhas gerais, o concurso público da Anvisa, os concursos públicos do SESP para agências reguladoras, eles vêm caminhando nesse sentido. Aqui, como eu já disse para vocês, vocês terão a oportunidade de estudar com uma grande equipe, professores preparados para permitirem aí vocês alcançarem com mais rapidez esse sonho, alcançarem aí o sucesso terem êxito na aprovação desse concurso público. Desejo a todos, então, bons estudos, fiquem à vontade aqui para escrever-nos, para falarem, tirarem alguma dúvida e recomendo aos 3 vencedores escreverem aqui o e-mail o quanto antes para se identificarem e verificarem como será feita aqui a questão administrativa para a liberação do curso e da nossa camisa, ok? Então é isso. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até mais.